Olá, senhores e senhoras servidores públicos do município de Anápolis. Aqui quem vos fala é Carlos Alberto Fonseca. Atualmente eu ocupo o cargo de Procurador-Geral do município. Estou aqui para falar a todos, ambientalmente e de forma rápida, sobre o nosso Código de Ética dos servidores públicos do nosso município. Inicialmente eu rememoro que o Código foi instituído pelo decreto número 46.456, de 8 de junho de 2021, devidamente publicado no Diário Oficial, e ele tem alguns propósitos. Antes de falar desses propósitos em si, eu quero aqui externar o meu respeito e admiração por todos os servidores públicos, independente dos vínculos, o vínculo efetivo, o vínculo comissionado, todos merecem muito a consideração, todos têm uma função muito importante na sociedade e, em especial, na prestação de serviço aos usuários. Eu também fui, durante quase 40 anos, servidor público de carreira de duas instituições do estado de Goiás e, desde o mês de abril de 2020, exerço o cargo que eu ora referi. Pois bem, é preciso a gente entender o contexto em que foi editado o Código de Ética. E ele, na verdade, faz parte de uma série de ações, programas, e que a gente vai, aos poucos, implementando no município, dentro dos princípios de compliance, mas não tão somente compliance, esse nome, que a gente vê usualmente todo dia, que, na verdade, são instrumentos que a gente tem para contenção de excessos ou para desvios de condutas. Algumas empresas, inclusive hoje, mesmo órgãos públicos, exigem para suas contratações que existam programas de compliance no âmbito do contratante ou do contratado. Nessa ordem geral, o primeiro passo para a implantação de um grande programa de compliance no município de Anápolis foi, primeiro, o Código de Ética. E o Código de Ética ele não traz nenhuma norma que já não exista. Na verdade, nós fomos trazendo as compilações que a gente tem acerca do comportamento, das vedações aos servidores públicos, no Código Penal, no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, na Lei de Improbidade Administrativa e em outras normatizações. A gente simplesmente tentou, trazê-los num compêndio de forma mais simples e mais organizada, mais fácil do servidor público enxergar o seu posicionamento dentro da organização, por assim dizer. No nosso caso, nós não somos uma organização propriamente dita, nós somos um ente federado, o município de Anápolis. E esse Código de Ética, ele tem alguns primados, ou seja, alguns objetivos muito claros, para que sejam observados por todos os servidores públicos. Nesse contexto de servidores públicos, é muito importante que a gente pegue um conceito amplo, porque existem vários conceitos sobre servidores públicos, funcionários públicos, empregados públicos, e no caso nosso aqui nós optamos pelo conceito que existe no artigo 327 do Código Penal, que é aquela pessoa ainda que transitoriamente ou ainda sem remuneração, ela exerça cargo, função, emprego público, atribuição de natureza pública. Então, apesar que nós temos, do ponto de vista estrito, o servidor público efetivo com um conceito, o servidor comissionado com outro conceito, os prestadores de serviço com outro conceito, os terceirizados com outro conceito, para os fins de aplicação do nosso Código de Ética, nós temos toda essa amplitude de alcance a essas pessoas que estão exercendo qualquer atividade que resulte numa possível ou direta ou indireta prestação de serviço aos cidadãos usuários dos nossos serviços especificados dentro das diversas secretarias, diretorias, gerências, coordenadorias, etc. Então, o código, na verdade, a gente fez uma cartilha dele, como eu disse, uma compilação de normas, e que visa apresentar a todos os servidores, de modo organizado, essa gama de, vamos dizer assim, de vedações e de comportamentos que a gente tem que ter. E tem uma segunda premissa, que é reduzir as interpretações diversificadas. Determinada secretaria se
interpreta de uma forma, e outra secretaria se interpreta de outra, como deve se comportar o servidor, como deve tratar o usuário, que tipo de comportamento que pode ou não ter, deve-se ou não ter dentro da sua atividade de serviço público. Além disso, além de reduzir essas interpretações subjetivas, ele visa preservar a imagem da administração pública, onde a gente tem comportamentos uniformes, e também a gente visa preservar o interesse do servidor, porque da mesma forma que a gente pode ter excesso por parte de servidores, e há, né, todos nós somos pessoas com muitas falhas, e a gente tem que se corrigir para que a gente não permaneça as cometendo, não é? A gente também tem excesso por parte do usuário. Querer um tratamento que não é o de regra, querer uma preferência que não é legal, né? Querer ser tratado de modo diverso em razão de cargos ou funções que ocupa, ou pela natureza do poder econômico que tem. Então, o Código vem também preservar o servidor público para que ele não tenha um prejuízo, por assim dizer, na sua atividade funcional. E lá, por fim, a gente vai lembrar, né, que a gente tem sempre que tentar preservar o interesse público coletivo, o da regra geral, sobrepondo-se aos interesses individuais. Então, existe o direito subjetivo relativo às pessoas físicas ou jurídicas, mas eles devem ser interpretados e concedidos dentro de normas que preservem sempre a administração pública, o interesse coletivo. Lá dentro do Código de Ética, nós procuramos colocar assim, alguns atributos do servidor público municipal, como os princípios de cooperação, de cordialidade, de urbanidade, do tratamento fino, né, da economicidade de produtos em prol da economia do tesouro, a busca da competência, do comprometimento, da eficiência, da prudência no trato com as coisas, né, ao invés de fazer de abarrotamento e acabar errando. Então nós colocamos isso como um desenho, vamos dizer assim, não é de busca de ninguém perfeito, mas é que esse caminho é que vai resultar no pleno equilíbrio entre o que a administração deve fazer, o que o usuário espera, e o servidor público é o vetor, é quem está nesse meio aqui para levar esse resultado ao usuário. Passando disso, essa cartilha que a gente fez, ela está disponível tanto impressa quanto digital, além de que eu disse que basta acessar o Diário Oficial do dia 8 de junho de 2021 e a gente vai ter acesso pleno nas 5 primeiras páginas ao decreto que instituiu o nosso código. E ele trata primeiro do que necessariamente o servidor público deve fazer. Eu não vou ficar lendo nem o decreto e nem a cartilha em si, porque tornar-se-ia cansativo, e não é o objetivo da nossa fala. Mas o que a gente quer explicitar é que está muito bem delineado o que necessariamente o servidor público deve fazer, e coisas assim corriqueiras que podem se passar desapercebido, como respeitar as diferenças sociais, as diferenças culturais, as diferenças ideológicas, né? E preservar para que essas características não sejam motivo de um trato discriminatório entre os usuários. Então, não importa a matiz política que tem o servidor público ou a matiz política que tem o cidadão usuário, o tratamento que ele recebe deve ser sempre o mesmo. A gente tem também, não raro, as questões de gladiação, de quisilas, de problemas no ambiente de trabalho. E é dever não só da chefia, mas como também do servidor, zelar por essas boas relações entre, né, chefias e chefiados, entre colegas e entre servidores públicos e usuários. A busca da excelência, o cumprimento de horários, né, o cumprimento de metas, a prevenção de condutas inidôneas. Eu quero até fazer um intervalo aqui, e é um dos grandes metas que se tem no programa de compliance, é exatamente a gente identificar onde pode estar os maiores riscos de desvios de conduta e implantar uma cultura de excelência para que se evite isso, né? A questão, como eu acabei de dizer, da economicidade, o zelo pelo local de trabalho, que é, ou seja, de conservar, né, os materiais que a gente tem ao uso, com precaução para que não haja desperdício, e por aí vai, dentre vários, inúmeros outros. Mas, por exemplo, não raro, na própria Procuradoria-Geral, a gente
traspassa um prazo legal em razão do acúmulo de serviço. Quando isso ocorre, a gente deve justificar as razões que se atrasou esse prazo, né? Porque quando você deixa de cumprir esse prazo, você está violando o direito do cidadão. E não raro também, a gente trabalha com direito de cidadão, que é também servidor público. Ali ele está na condição de servidor público e de cidadão que espera ou que busca, né, uma resposta do ente municipal em relação à sua pretensão. E a gente foi fazendo isso de uma forma organizada, por diversos itens, né, em que a gente espera que num prazo de tempo entre curto e médio, a gente consiga passar por todas as secretarias, todas as sucursais e órgãos municipais, aplicando-se primeiro os princípios do Código de Ética e depois os princípios de compliance, ou seja, através de uma empresa contratada ou de determinado servidor para coordenar especificamente essa parte, que pode ser designado, e assim sucessivamente. Por que isso? Porque cada pasta tem suas próprias características, né? A da saúde lida com o público com espera de determinado resultado e com manejo de determinados processos, a educação já outra, a procuradoria outra, a fazenda outra, a CMTT outra, e assim sucessivamente, o meio ambiente outro. Então esse objetivo dessa conscientização e uniformização é exatamente por essa razão da diversidade de serviços que o município presta. E depois, a gente um pouquinho mais para frente, também dentro do decreto e da cartilha orientativa, a gente buscou, né, esclarecer de forma célere, bem incisiva, o que não deve, né, o servidor público fazer. Né? Nem tudo que me é legal me é lícito, né? Do ponto de vista, quer dizer, a gente tem uma legalidade estrita ali, mas internamente a sua forma de conduta pode levar à ilicitude. Nem tudo se é permitido também que se faça, porque nós temos vedações legais que tornam a conduta ilícita. Então, especialmente nessa parte, nós buscamos nas leis penais as condutas que são vedadas e que incorrem, quando se pratica, em crimes contra a administração pública em especial. Né? Eu vou mencionar aqui particularmente 4 ou 5 delas, como solicitar ou exigir promessa de recompensa para cumprir algo que é do seu próprio cargo, né? A gente, não só nessa parte, usar do cargo, emprego ou função para benefício pessoal de algum parente próximo, de um amigo próximo, e que não é próprio da conduta daquele cargo, daquela atividade da administração pública, identificar-se como funcionário público, como servidor público, para obter vantagem que não é própria, né? E a gente utilizar dos recursos públicos ou mesmo dos bens públicos para fins particulares, né? Também que são vedadas essas condutas, que estão lá no Código Penal. Eu estou falando de forma genérica, não estou descendo ao tipo penal específico, e não é o objetivo aqui da nossa fala. Bem, quando nós fizemos tudo isso e descrevemos bem isso no decreto, a gente tem algumas condutas, né, que nem sempre elas refletem no crime contra a administração pública, mas também em crimes comuns, né? A importunação explícita aos colegas, aos superiores, aos subordinados, né? Ao assédio moral, ao assédio sexual, né? Que também se é vedado e não necessariamente são nos crimes contra a administração pública, são em outras condutas tipificadas criminosamente, né? Como eu falei agora há pouco, a discriminação pela raça, pelo sexo, pela cor, pela capacidade econômica, pela origem e uma série de outras também são absolutamente vedadas e estão em outras vedações que não especificamente dos crimes contra a administração pública. Então a gente descreveu essas condutas bem minuciosamente também para que chegássemos ou objetivemos chegar num contexto em que essa interpretação, se ela não seja uniforme absolutamente, ela seja compatível entre todas as secretarias, entre todas as chefias e seja observada por todos os gestores. Para a efetivação disso, o decreto institui uma comissão central de ética. E é possível também que, além dessa comissão central de ética, a gente tenha comissões locais, né? Dentro de uma própria secretaria, dentro de uma própria sucursal, como eu estou dizendo, do Poder Executivo, para que se tenha avaliação desses comportamentos, evite seu excesso, padronize condutas.
A Comissão Central de Ética, ela tem instituído por um representante do gabinete do prefeito, um representante da Procuradoria-Geral do município, um representante da Secretaria de Governo e Recursos Humanos, um representante da Controladoria-Geral do município e um representante eleito e indicado pelos servidores, e todos esses indicados, eles têm suplentes, né? Essa comissão está em fase de implementação plena do seu trabalho, nós estamos regimentando como que será essa conduta e a forma de atuação. Mas veja que a Comissão Central de Ética, ela não tem nenhum trabalho punitivo. Deixemos isso muito claro. Como a gente disse lá no começo, a Comissão Central de Ética, ela visa, né, padronizar as formas de interpretação do Código. Então, se numa secretaria estamos interpretando de forma equivocada, é papel da Comissão Central chamar isso à ordem para que nós tenhamos uma correção de rumos e de conduta. Mas é mais claro, né? A ausência do servidor público do município ao expediente, né? Ou ao horário de expediente do seu posto de trabalho. É plenamente vedado pelo Estatuto. Ele deve estar acobertado da autorização da sua chefia imediata, né? Ou da chefia da secretaria, ou da correspondente chefia, com as devidas justificativas. Então, isso não raro pode ser motivo de interpretações, cada um de uma forma. A Comissão Central de Ética tem o dever de levar a todas as secretarias uma forma, uma visão, uma ótica que se padronize. E, além disso, a Comissão Central de Ética ele tem esse papel de uniformizar a interpretação e de uma atuação preventiva e conciliatória. Pode ser que determinados comportamentos não incorram em crime, não incorram em uma improbidade, ou não incorram em uma conduta que possa ser sancionada administrativamente, disciplinarmente, mas que ela precisa ser tratada. Não raro os conflitos de comportamento é um exemplo claro disso. Então a Comissão Central ela tem esse papel de abarcar para si o debate e procurar conter, né, ou diminuir o alcance dessas divergências. Se determinada secretaria está vivendo um problema de choque de comportamentos entre uma chefia e um chefiado, nada impede e tudo recomenda que a Comissão Central seja acionada para isso, ao invés de só o procedimento administrativo disciplinar ou outro, visando com isso manter a boa convivência, manter o padrão dos serviços públicos e evitar a expansão dos problemas. Em suma, a gente poderia ficar descendo a detalhes de determinados artigos do Código, de condutas de comportamento, como eu disse, mas pelo esclarecimento, que tem todos os servidores públicos do município de Anápolis, pela facilidade que a gente tem de acesso hoje aos materiais, isso é absolutamente desnecessário. Pode-se, volto a repetir, pode-se tanto acessar o decreto 46456, de 8 de junho de 2021, como se pode acessar, né, a nossa cartilha. E nessa cartilha tem um código tem um QR Code, que também dá acesso ao decreto regulamentador, como nós dissemos. E também, para a gente encerrar, caso haja dúvidas da interpretação do Código de Ética, tanto para a pessoa que deve velar pela sua aplicação, quanto para aquele que deve cumprir na sua atividade funcional, ele pode suscitar a dúvida, sim, à Comissão Central de Ética, de como se deve dar a interpretação. E é lógico que nós vamos fazer essa interpretação. O que não se objetive, a gente tem percebido muito, é o denuncismo, né? A pessoa usando o anonimato para denúncias vãs ou denúncias de disputas de espaço. A gente crê que a pessoa que tem a intenção de que o código seja bem interpretado, ela suscite a dúvida e a gente se debruce sobre essa dúvida, estude e dê uma resposta compatível, porque provavelmente a dúvida que um suscita não é só dele. Essa dúvida pode estar generalizada e nós vamos estar, através da conduta de uma pessoa que veio nos suscitar uma interpretação, está auxiliando todo o corpo de servidores do município. Em suma, são essas as minhas considerações sobre o nosso Código de Ética. Estamos à disposição de todos na Procuradoria-Geral do município. Agradeço essa oportunidade e até um outro momento que a gente possa dialogar sobre outro assunto. Muito obrigado.